Olá, estamos de volta para mais uma aula. Vamos trabalhar agora com algumas opções para as imagens, como tamanho e transformação. Eu vou abrir uma imagem, clico duas vezes aqui no meu fundo, vou escolher uma das imagens que eu tenho aqui. Essa imagem, ela está num zoom de 25%. Mas como que eu sei qual é o tamanho dela em pixels ou centímetros? Aqui no menu Imagem, eu tenho a opção Tamanho da imagem. Aqui vai mostrar a largura em pixels, então 2.592 na largura, 1.944 na altura. E aqui o tamanho do documento na impressão. Quanto que vai ser o tamanho para impressão? 36 por 27. A resolução dela é 180. Então, ela é uma imagem grande, a qualidade está razoavelmente boa. Em pixels, ela é bem grande. Tanto que eu estou visualizando somente 25% aqui na minha tela. Para que eu mude esse tamanho, eu quero ela menor. Eu quero 800 pixels. Então, eu mudo a largura aqui. 800. Quando eu mudo para 800 aqui, automaticamente ele mudou a altura. Por quê? Porque essa opção restringir proporções está marcada. Se eu desmarcar essa opção e mudar aqui, vou mudar aqui para 600, ele não muda embaixo. Só que essa opção aí vai achatar, né? Às vezes vai achatar e a tua imagem não vai ficar proporcional. Então, o ideal é sempre deixar aqui restringir proporções. Aí, quando eu mudo o tamanho aqui, automaticamente ele muda a altura. E também ele já muda o tamanho aqui. Agora, se eu fosse imprimir essa imagem, iria sair nesse tamanho. Então, você tome cuidado quando for alterar o tamanho da imagem aqui na tela, porque o tamanho do documento para impressão também muda, certo? Aí, clico em OK. Agora, eu vou pôr o zoom aqui de 100% para mim ver o tamanho real dela. Esse aqui é o tamanho agora real da minha imagem. Então, sempre que você quiser alterar o tamanho, menu Imagem, Tamanho. Você pode reduzir o tamanho, aumentar não, porque você perde totalmente a qualidade da imagem. Digamos que essa minha imagem está nesse tamanho aqui. Eu quero ela maior, eu quero ela de 2.000 pixels. Quando eu aumento o tamanho, olha só, já perdi a qualidade, mesmo ela sendo grande antes, já estourou os pixels aqui. Então, não tem como você aumentar uma imagem sem que ela perca a qualidade. Agora, diminuir, sim, você pode diminuir que você não perde a qualidade. Além de mudar o tamanho da imagem, eu posso mudar o tamanho do fundo da minha imagem. Eu quero colocar alguma coisa aqui do lado, só que eu não tenho espaço. Então, aqui no menu Imagem, eu tenho Tamanho da tela de pintura. Clico aqui. Eu quero aumentar na largura. Está 9 centímetros, 9,88, eu quero 12. Para onde? Se eu deixar no meio, ele vai expandir para todos os lados. Se eu clicar aqui, ele vai aumentar para cá. Ó. E se eu clicar aqui, vai aumentar para cá. E OK. Aí, ele aumentou aquela quantidade de centímetros para esse lado aqui. Se eu quiser para o outro lado, ou para baixo, também eu posso. Ó, tamanho da tela de pintura, altura. Eu quero 9. Para cima ou para baixo? Eu quero para cima. E OK. Aí, ele aumentou para cá, ó. Certo? Então, você está aumentando o fundo e não a imagem em si. Somente o plano de fundo você está aumentando. Aqui eu tenho uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta Corte, corte demarcado. Clicando nessa ferramenta, eu posso selecionar um pedaço da minha imagem para cortar ela. Posso ajustar aqui. Aí, faço a seleção do corte, clico duas vezes dentro ou pressiono um Enter no teclado e ele vai cortar, ele elimina o que está fora, ó. Certo? Então, bem interessante também
essa parte de corte demarcado para você fazer o corte nas suas imagens. Aqui no menu imagem ainda eu tenho algumas opções aqui como duplicar a imagem. Eu vou criar uma cópia exatamente igual. Às vezes quando vai fazer um efeito, alguma coisa assim, é interessante você duplicar ela, que quando você duplica, aí você mantém a original, aí você trabalha na cópia, tá? Então, ó, dupliquei, através do menu imagem, duplicar. Também você pode rotacionar a imagem, ó, rotação da imagem, 180, 90 sentido horário, 90 sentido anti-horário, arbitrário, que você pode entrar um ângulo de 20 graus, eu quero. Sentido horário e ok. Aí, rotacionou 20 graus. Isso eu rotaciono toda a minha imagem, porque ela está como plano de fundo. Também eu tenho para virar na horizontal e para virar na vertical. Deixa eu abrir uma outra imagem aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar essa aqui. Menu imagem, rotação da imagem, virar horizontal. Virei ela para cá, ó. Interessante, né? Rotação da imagem, vertical. Ele vira de ponta cabeça. Certo? Vou virar de novo na vertical. Aí ele volta. Isso é o plano de fundo, é a imagem toda, ó. Se eu transformar, ou se eu tiver, digamos, um texto, vamos pôr um texto aqui. Vou pôr meu texto, clico 2 vezes aqui para fazer a seleção. Vou mudar o tamanho. Posso até aumentar aqui também. Aí, clico 2 vezes dentro para confirmar. Agora, para que eu possa rotacionar isso aqui, então, eu vou usar aqui os cantinhos, ó. Uso o canto, quando o meu mouse ficar essa seta curva, eu clico e arrasto. Aqui no menu editar, ó, eu vou ter também a opção de transformação, daí eu transformo a camada. Transformação livre, que é a mesma coisa que eu pegar aqui na tela e arrastar, que nem eu fiz antes, não preciso ir lá para usar a rotação livre. E eu tenho a transformação, redimensionar, girar, inclinar. Então, girar. Aí, vou girar aqui. Inclinar. Aí, eu posso inclinar, ó. Depois, clico 2 vezes. Editar, transformação livre. Tenho ainda girar 180, 90, anti-horário, virar na vertical, virar na horizontal. Também posso fazer isso com a camada. Então, quando eu tenho uma camada, eu venho no editar, transformação. Quando eu tenho a imagem toda, menu, imagem, rotação da imagem. Isso aqui é para minha imagem. E isso daqui é para minha camada. Ó, eu vou selecionar um pedaço dessa imagem aqui. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Agora, também eu posso fazer, ó. Posso rotacionar, posso usar perspectiva, que é para dar profundidade, ó. Que legal, né? Para dar profundidade no meu objeto. E aí, eu posso ir mexendo aqui na opção de transformação. Inclinar. Quando eu tenho a camada, eu posso mover ela de posição, né? Agora, eu vou usar o corte e vou cortar aqui assim. Clico 2 vezes dentro e cortei um pedaço, aquela parte que estava fora da minha seleção. Então, é algumas opções para você fazer algumas transformações no plano de fundo, na sua imagem toda, ou então nas camadas. Era isso que eu tinha para mostrar. Até a próxima!